vai chegando, vamos começar já. Então, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem, né? Espero que a leitura do material de apoio tenha sido agradável para vocês. Já está disponibilizada a videoaula das unidades 2, 3 e 4, mas eu vou retomar principalmente elementos da unidade 2, 3 e 4 aqui com vocês, tá? Hoje a gente vai fazer também alguns exercícios nos moldes do que eu sempre faço com vocês, para a gente ir se preparando para N2. Vou dar algumas instruções para N2, tá? E vamos retomar aí os elementos que a gente estudou nessa disciplina. Bom, então, nosso Vale a Pena Ver de Novo, que muitos de vocês não devem conhecer. Ainda tem Vale a Pena Ver de Novo? Acho que não, né? Eu não sei se com esse nome, professora, mas tem reprise de novela ainda às tardes. Tá certo. Então, na minha época de jovem, né, era quando dava as reprises das novelas, o nome era Vale a Pena Ver de Novo. Então, vamos começar pela nossa unidade 1, que foi sobre conceito de cultura. Então, a gente retomou alguns elementos lá da disciplina de Biblioteconomia e Sociedade, né, que a gente também esteve juntos, e vimos que o conceito utilizado, né, dentro da biblioteconomia é o conceito antropológico de cultura, mas que esse conceito antropológico ele também convive com outras visões de cultura, que são visões mais elitizadas, de afastamento da classe trabalhadora, né? Então, visões focadas em poder econômico, num jeito educado, informação ou diplomas, né? Então, nós vimos que esse conceito de cultura ele pode ser visto, né, de várias maneiras. A gente defende aqui o conceito antropológico, né, que não está diretamente associada a essa questão de poder econômico, formação de diplomas, um jeito educado, né, uma visão mais elitizada. A gente discutiu também bastante a questão de uma dicotomia, né, entre uma cultura popular e uma cultura burguesa, né, uma cultura elitizada, né, uma cultura de massa, uma cultura erudita, enfim. Então a gente discutiu bastante isso, né, e sobre como a gente pode quebrar um pouco essa visão aí dúbia, né, essa visão muitas vezes preconceituosa daquilo que é oriundo das classes populares, enfim, né? E a gente também vai discutir muito essa questão quando a gente vê que as raízes da nossa cultura, elas vêm, né, dessa cultura, da cultura popular, da cultura africana, né? O samba, que foi muitas vezes alvo de preconceito, né? Faz parte da nossa formação cultural, né? Do nosso patrimônio cultural, né? Enquanto cidadão brasileiro. Bom, então, a concepção antropológica, ela se refere à capacidade de atribuir significado às relações entre os seres humanos e não depende de questões econômicas para existir, né? Então, esses significados, eles são partilhados dentro de um sistema que é a sociedade. A gente também voltou, né, naquela relação entre cultura e sociedade, a gente viu que uma não pode existir sem a outra, né? Então, nós adotamos aqui a concepção antropológica de cultura, né? Uma concepção que é bastante ampla, que vai dizer sobre o significado, sobre as práticas, sobre os rituais, né? Sobre os bens, sejam eles materiais ou imateriais, né? Esse patrimônio cultural que a gente vai ver na sequência. Então, cultura vai ter várias definições, por isso ela é polissêmica, né? Então, tem vários conceitos, significados, várias formas de entender. Então, desde uma visão elitizada, é uma forma de compreender a cultura. É uma visão que segue o conceito aí antropológico, é uma forma de enxergar a cultura também, né? Então, são várias formas de compreender. De acordo com o nosso material ali, né, o nosso livro base da disciplina, que cita esse autor Moraes, né, há pelo menos 167 definições diferentes para o termo cultura.
uma cultura que é também mutável, né? Então, esse significado de cultura ele vai mudar em diferentes tempos e espaços, e eu dei para vocês o exemplo, né, do Shakespeare, né, dentro da construção ali do livro da professora Marisa Lajolo, que é Literatura Ontem, Hoje e Amanhã. Ela vai discutir, né, que hoje ninguém tem dúvida de que Shakespeare, né, o conjunto da obra de Shakespeare é literatura e é cultura, né, e cultura erudita, é um clássico, né. Mas Shakespeare, na época de Shakespeare, para os grandes estudiosos e por aqueles que ditavam o que era ou não literatura, não era literatura, né, não era cultura, né, dentro dessa visão elitizada de cultura. Então, vejam, o que é cultura e o que é literatura, que faz parte, né, e está relacionada à cultura, vai mudar de acordo com o tempo, né, de acordo com as práticas, de acordo com os sujeitos, os tempos, os espaços, enfim. Outro conceito que a gente estudou dentro da unidade 1 foi o de indústria cultural, a partir do Adorno e do Horkheimer. Então, que visam aí identificar a posição da arte em relação à sociedade capitalista industrial. Então, o conceito de indústria cultural, ele está ligado a uma massificação dos produtos, arte, bens culturais, vai desrespeitar os significados e os signos originais, vai desvalorizar a cultura ao invés de promovê-la, vai criar produções fordistas de bens de consumo e busca somente o lucro. Então, é uma visão aí bem crítica, né, dos produtos culturais em massa, né, que muitas vezes vão entrar essas produções aí que caem no gosto popular, como best-sellers, enfim, né, e a gente também pode ter uma visão crítica, né, sobre essa questão, né, que ao mesmo tempo há uma massificação, mas há pessoas que também gostam dessas produções, né? Então, muitas vezes se entra na crítica, por exemplo, de obras como Harry Potter, que foi uma produção em massa, né? Que foi uma série de livros, best-seller, enfim, que do ponto de vista de inovação quanto à literatura infantil e juvenil, não há grande inovação, né? Porque a gente já tinha outras sagas antes disso, mas é um movimento dos jovens, né? Isso é uma análise que o João Secantini faz, há um movimento dos jovens voltarem a ler livros maiores, né? Livros grandes, enfim, né? E em série. Coisa que tinha caído um pouco antes dessa década aí de 97, por aí, que foi quando a J.K. Rowling, enfim, né, deu a conhecer esse livro para o mundo. Então, a gente tem que cuidar um pouco essa questão de uma interpretação de indústria cultural, porque a gente está tocando também em bens culturais que são consumidos por pessoas, né, por todos nós. Eu não sei vocês, eu já li Harry Potter, né, então, e muitas vezes são esses elementos best-sellers, por exemplo, que dão acesso também a outras formas, né? Então, um exemplo é a saga Crepúsculo, né? A Bella lá lê O Morro dos Ventos Uivantes. Então, às vezes, né, os jovens transitam entre diferentes obras, né? Costumam começar com o best-seller ali, a saga, enfim, e a partir das próprias inferências das personagens, né, vão buscar aí outros elementos, aí outras obras, outros autores, enfim. A gente tende a criticar muito aquilo que faz parte da formação do leitor, né, ignorando que é um elemento potente para a entrada no mundo da leitura, da literatura, do cinema e etc., né? Então, a gente tem que ter um cuidado nessa crítica também, né? Não que a massificação dos produtos seja algo positivo, né? A gente também tem que fazer a crítica no sentido de ver, né, aquilo que está indo só para satisfazer consumo e aquela arte que está ali buscando questionar, buscando que enfim, né, os espectadores, os leitores também mobilizem outras questões para além de um consumo imediato. Né? Então, acho que a gente tem que buscar um equilíbrio entre as duas formas de crítica.
Bom, a cultura brasileira, então, e isso é algo que aparece ao longo de todo o nosso livro base, que é uma cultura que muitas vezes é eurocêntrica, então tem uma tentativa de espelhar e imitar a cultura europeia vigente, buscando igualar ao que se considerava certo, né? Também, além, né, disso, ela tem influência direta de diversas etnias e culturas, né? Então, dos povos africanos, né? Que a gente tem que olhar de maneira diversa, então não é o povo africano, né? São vários povos, né? A África é um continente, não é um país, né? É um continente riquíssimo, né? Então, tem influência dos diversos povos e grupos étnicos que contribuíram e contribuem para a formação do povo brasileiro. Então, tem os indígenas que já estavam aqui, né? Então, vocês lembram que eu fiz a crítica, né, de quando aquele quadro, né, da primeira missa no Brasil mostra, né, ali uma cruz sendo colocada, etc., ignorando que aqueles sujeitos já tinham uma cultura, né, culturas no plural, suas crenças, seus ritos, né? Então, elas já tinham os seus bens materiais e imateriais muito bem definidos, né? Então, a cultura brasileira vai se dar nessa junção, nesse encontro entre diferentes povos, né? Então, tanto aqueles que vêm da Europa, né, para cá, em função da colonização, né? Então, os povos indígenas que já estavam aqui, que muitas vezes sofreram um processo de aculturação, de apagamento da sua cultura, né, em prol de uma cultura europeia. Então, a própria primeira missa no Brasil mostra, né, uma tentativa de... e isso aparecia muito nessa época, né, de 1500, de tentar trazer cultura para esses povos, como se eles já não tivessem uma cultura, né? Então, o povo negro também, que veio por conta do processo da escravidão, né, e que muitas vezes teve que apagar a sua cultura, né? Vocês lembram da discussão sobre o sincretismo religioso, né? Então, apagar elementos como a capoeira, enfim, né, que hoje tem uma maior valorização, mas ainda não tem a visibilidade que seria, né, necessária para todos esses elementos que compõem aí a diversidade do nosso país em termos de contribuições de diferentes povos. Bom, as matrizes da cultura brasileira, então, brancos, negros e índios, isso eu peguei uma citação, né? Já falei para vocês, a gente atualmente fala indígena e não índio, né? E posteriormente imigrantes de diversas origens, inclusive orientais, influenciaram então na composição da nossa identidade e trazem consigo hábitos e costumes que se originam de práticas culturais diversas. Então, a formação se dá a partir da miscigenação dessas etnias e culturas e abraça todas as diferenças, resultando numa cultura híbrida, nem sempre harmônica, mas que procura... Deixa eu abrir aqui, porque para mim está cortando. Peraí. Pronto. Então, que busca equilibrar os traços positivos adequados à brasilidade, ao que é conhecido como democracia étnica e racial, né? Então, busca, mas a gente ainda vê, né, algumas tentativas de apagamento, né, alguns preconceitos, né, por exemplo, em relação às religiões de matriz africana, a gente vai ter várias obras sendo censuradas nas escolas porque trazem elementos, obras selecionadas dentro do âmbito do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, por exemplo, ou professores que querem, em aula de religião, por exemplo, né, ensinar porque as aulas de religião costumam, na sua maioria das vezes, enfocar em religiões católicas, né, enfim, trazer elementos dessas outras religiões, né, dessas outras práticas, e sofrem algum tipo de censura. Então, a gente tem que estar sempre vigilante, porque nenhum direito, né, ele é permanente, né? Então, sempre nessa vigilância para que a censura não consiga derrubar o direito das pessoas se sentirem representadas nas práticas, né? Então, não é só o catolicismo. Desculpa, pessoal, estou ouvindo um barulho.
não é só o catolicismo que deve ser estudado numa aula de religião, né? Uma aula de religião deve contemplar a pluralidade de religiões que a gente tem, não só aqui no Brasil, né, mas de maneira preponderante no resto do mundo. A gente não tem tantos islâmicos aqui, budistas e etc., mas a gente deve estudar essas diferentes concepções para entender as formas de fé, né, das outras pessoas. Muitas vezes, estou lendo aqui o comentário da Camila. Muitas vezes somos proibidos de trabalhar religiões de matriz africana. Nem dá para dizer que é de maneira velada, já ouvi. Para que mexer com isso vai te dar problema, em tom de ameaça. Então, principalmente em escolas que têm que são de cunho religioso, né, esse é um problema bastante grande, porque normalmente o que se ensina na aula de religião é a religião a que está atrelada àquela instituição, né? Então, mas, né, a gente vê com a lei, né, que instaura, né, que deve ser ensinado cultura afro-brasileira e indígena, né, a gente deve estudar também as religiões de matriz, né, africana. Então, a gente pode justificar ali, né, o nosso trabalho pela lei. Mas entendo que é um processo bastante complexo. Bom, então a gente viu também alguns conceitos relacionados. O multiculturalismo ou pluralismo cultural, que é a coexistência de muitas culturas num determinado contexto, né? Então, nós somos um país multicultural. A globalização, que é a aproximação entre países e realidades que gera a impressão de um planeta cada vez menor, né, que é acentuado pela internet, pelas redes sociais. Muitas vezes a gente está sabendo de um movimento que está acontecendo do outro lado do mundo, né, e a gente se sente parte, né, daquele movimento, porque a gente está acompanhando ele diariamente pelas postagens, né, pela informação que a gente recebe. O hibridismo cultural, que é a mistura de aspectos de culturas distintas, né? Então, quando a gente vai ter, por exemplo, lá o acarajé na Bahia, o azeite de dendê vem, né, de uma palmeira africana, né? Então, esse hibridismo ele aparece muito na culinária quando a gente tem práticas brasileiras que misturam, né, elementos que foram trazidos aí pelos africanos para cá. A ação cultural, que é uma intervenção sociocultural, e a mediação cultural, que é um processo que visa aproximar sujeitos e objetos culturais. Então, nós, enquanto bibliotecários, somos todos mediadores culturais que promovemos ações de intervenção sociocultural, ação cultural, né? Então, promovemos ações culturais dentro do âmbito das bibliotecas ou outras unidades de informação onde a gente irá, né, ou atua já. Irá atuar ou já atua. Então, enquanto mediadores, devemos ter, né, um conceito de cultura bastante abrangente, que respeite as diferentes manifestações culturais. Certo? Então, chegamos na nossa unidade 2 de protagonismo e inclusão social. Bom, então, as relações dos sujeitos com a cultura, para que eles sejam protagonistas culturais, né, eles têm que ter um papel ativo na apropriação da cultura, né? Se eles não têm um papel ativo, se eles têm um papel passivo, eles são só usuários ou consumidores culturais, não protagonistas. Então, protagonismo exige papel ativo, né? Papel ativo no processo de apropriação cultural. Papel passivo, então, não é protagonismo cultural. Tem alguém com o microfone aberto querendo falar? Não? Acho que o meu microfone está com interferência. Então, para o Edmir Perrotti e para a Ivete Perrotini, que são dois grandes estudiosos da nossa área, o protagonismo cultural é uma ação afirmativa nos processos simbólicos, exercida por sujeitos de diferentes meios e condições, consideradas as dimensões plurais e conflitantes da vida social e pública no mundo contemporâneo. Então, quando o indivíduo se apropria da informação, ele deixa de ser mero usuário ou consumidor, né, isso que a gente estava falando anteriormente, mas torna-se um protagonista cultural, produtor e criador de significados e sentidos, com domínio sobre os processos simbólicos e participação ativa
e afirmativa na vida cultural. Né? Então, a gente não quer só usuários e consumidores. Né? Então, eu dei o exemplo para vocês das práticas, por exemplo, de slam, né? Em que os sujeitos se colocam nessa posição de ser produtores também, né? Vão para as ruas, fazem as batalhas de rima e etc. Né? Então, não é só um usuário, um mero consumidor, né? Ele está ali consumindo e, ao mesmo tempo, produzindo cultura. Bom, então, chegamos no conceito, essa unidade trata de protagonismo e inclusão, né? Para que a gente possa ter um protagonismo que seja amplo, né? A gente tem que ter também a inclusão de todas as pessoas nesse processo cultural, né? Nesse processo de apropriação da cultura. Então, a inclusão social é um conceito que é construído culturalmente, vai se relacionar aos modos, costumes e cultura de quem o referencia e vai ser variável de acordo com o tempo e o local, assim como o próprio conceito de cultura. Então, aqui eu peguei uma citação de Sasaki. Sasaki é um grande estudioso das questões de inclusão e aqui tem um pequeno probleminha nessa citação, mas que é referente ao tempo histórico em que ela foi produzida. Já vou contextualizar para vocês. Então, ele conceitua a inclusão social como um processo que contribui para a construção de um novo tipo de sociedade através de transformações pequenas e grandes nos ambientes físicos, espaços internos e externos, equipamentos, aparelhos, utensílios, imobiliário e meios de transporte, para além dos ambientes físicos, nos procedimentos técnicos, na mentalidade de todas as pessoas, portanto, também do próprio portador de necessidades especiais. Vocês sabem qual é o problema aqui nessa citação? Enquanto vocês pensam, eu vou tomar uma aguinha. Desculpa. Ai. Entrou pelo lado errado. Isso, o termo. Então, portador de necessidades especiais, assim como índio, falei para vocês, não é mais um termo utilizado. Então, a gente usa indígena e pessoas com deficiência. Eles sempre dizem, a gente não porta nada. Então, não é deficiente, são pessoas com deficiência. Porque primeiro vem a pessoa e depois, né, vem a deficiência. Mas, dentro do contexto dessa citação, que é de 1997, desculpa, pessoal, nesse tempo histórico, né, era correto falar desta maneira, né? Não era, se a gente olhar com as lentes de agora, a gente vai ver, né, essa problematização do termo, tá? Mas o que eu gosto dessa citação? Ela nos mostra que inclusão, né, vai além de proporcionar acessibilidade. Principalmente quando a gente trata de bibliotecas, né, a gente vai ter uma regulamentação, por exemplo, que vai colocar que tem que ter 90 centímetros entre uma prateleira e outra para que possa passar, né, pelo menos 90 centímetros para que possa passar uma cadeira de rodas. Mas de nada adianta eu ter um piso tátil, eu ter sinalização em braille, eu ter o espaço adequado entre as estantes, se eu não tiver a parte atitudinal, né, que faz parte da mentalidade das pessoas. Por quê? Eu, enquanto bibliotecária, tenho que ser uma pessoa inclusiva, tenho que tentar buscar entender as demandas daqueles sujeitos, né? Por isso que eu defendo tanto que os cursos de biblioteconomia têm que ter a questão da Libras, para que pelo menos, né, eu sei que em um semestre, 2 semestres, 2 disciplinas, a gente não vai ter um domínio da língua, mas pelo menos a gente vai aprender, desculpa, a saudar, né? Oi, meu nome Camila, né? Então, a saudar uma pessoa surda que vem até a nossa biblioteca, que já vai ver que aquele atendimento vai ser diferenciado, né?
Então, essas atitudes inclusivas vêm da gente tentar compreender as demandas daqueles sujeitos, acolhê-los nos espaços, fazer com que eles se sintam pertencentes, né? Então, não basta ter acessibilidade a nível de mobiliário, né, de recursos e etc. Boa parte do processo para o sujeito se sentir bem, se sentir pertencente àquela biblioteca, querer voltar, é a nossa atitude. Vocês não concordam? A inclusão é feita muito mais pelas pessoas do que pelos recursos. Concordam, não concordam, estão aí? Estou esperando, sei que vocês estão digitando. Agora eu vou tentar tomar água sem me engasgar dessa vez. Bom, enquanto vocês digitam, então, eu vou continuar aqui e depois eu leio as contribuições no chat. Então, como é que a inclusão está relacionada à nossa área? Eu já falei um pouco, né, anteriormente de como a gente pode contribuir, né, para essa inclusão, pensando nas nossas atitudes, pensando em recursos e etc. Mas a autora, né, ela vai defender que a inclusão social, dentro do âmbito da biblioteconomia e da ciência da informação, ela vai se dar pelo direito à informação, né? E se a gente for expandir, né, eu adicionaria também o direito à literatura, que é um texto, né, do Antônio Cândido, que se vocês não conhecem, eu sugiro, né, que busquem esse texto. Ele é um texto excelente que vai falar sobre a literatura como um direito humano, que é através da literatura que a gente tem o nosso processo de humanização, né? Então, para além do direito à informação, o direito à literatura também é uma ferramenta aí de inclusão social, uma vez que ter acesso à literatura significa, né, contribuir para os processos de humanização da qual depende, né, da qual depende a inclusão social, né? Então, para que tenha inclusão, a gente tem que ter a humanização das pessoas. Isso, então, Fabtiane diz aqui, né, conhecimentos básicos sobre as diversas neurodivergências, né? Então, atualmente a gente está tendo, as pessoas estão tendo maior acesso, né, enfim, né, ao autoconhecimento para saber sobre as suas neurodivergências. Antigamente se dizia assim, mas hoje tem muito, hoje se diz, né, tem muito autista hoje. Não, na verdade, eles já existiam antes. O problema é que muitas vezes esses indivíduos eles eram segregados, ou eles não tinham acesso a psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo para conseguir, né, um laudo e conseguir assim fazer, né, tratamentos, fazer estímulo precoce, né, principalmente crianças aí que têm não só o autismo, né, a hiperatividade também, né, então outras questões aí de neurodivergências, ansiedade. Bom, então, como nenhum sujeito é único, né, não vai existir uma receita para trabalhar, né, com todos eles. Eu acho que a gente deve começar, né, tendo a humildade de conhecer aquela pessoa para descobrir quais são os limites dela, quais são as possibilidades, quais são as demandas, etc. Certo, Antônio? Muito obrigada. Boa aula. Então,
essa questão das neurodivergências, né, muitas vezes são, que nem se diz, né, atualmente, deficiências invisíveis, né, como é a questão do autismo. Então, a gente tem que ter humildade, né, para tentar conhecer, né, essas pessoas, descobrir quais são as demandas. Eu lembro muito de um estágio que eu fiz em uma biblioteca escolar e tinha um menino que ele chegou para mim e perguntou: o que tem dentro de um diploma? Assim, do nada, né? Então, isso é serviço de referência, né? Muitas vezes a gente não vai responder alguma coisa sobre o acervo, a gente vai, né, como pessoa ali de referência e informação, a gente vai cumprir, né, em dar, né, fornecer aquela informação de que o usuário precisa. O que tem dentro de um diploma? Aí, eu tentando entender o contexto, né? Bom, ele deve ter ido em alguma formatura, deve ter visto o canudo, né? E, afinal, o que será que tem dentro daquele canudo? Aí eu fui, mostrei para ele um exemplo de diploma. Então é um papel que está dentro daquele canudo, que normalmente é feito de papelão. Dentro desse papel tem ali a instituição de ensino, tem o nome da pessoa, tem a data, tem o curso que ela concluiu, se é da educação básica, se é do ensino superior, se é da pós-graduação, enfim. Então, vai ter o nome dos dirigentes da universidade, então, se é o reitor ou o diretor da escola, né? Os dirigentes da instituição. Vai ter, então, fui mostrando para ele todos os marcadores desse gênero textual. Depois, ele estava fazendo o próprio diploma, né? Ele estava construindo um diploma. Então, o que eu podia ter respondido assim? Olha, isso não é sobre o acervo, etc. Então, eu acolhi aquela dúvida, aquela demanda, uma demanda por informação que não estava relacionada diretamente à biblioteca, né? Porque eu estava tentando responder aquela dúvida informacional daquele indivíduo, né? Então, eu estava tentando ali acolhê-lo dentro da biblioteca, mostrar que aquele ali era um lugar seguro para ele perguntar sobre as dúvidas dele e etc. Então, essa nossa atitude de acolhimento, né, daquilo que vem, e era um menino que também demandava muitas vezes que a gente fosse até as prateleiras com ele, né, percorrer as prateleiras para ele tentar encontrar o livro que ele precisava. Então, ele precisava de uma escuta sensível, né? Ele precisava de um afeto também, né? Vocês vão ver que muitas vezes as relações, principalmente com os estudantes da educação básica, que estão, os menorzinhos principalmente, né? Também são relações assim que tu precisa ter um pouco mais de escuta sensível, de afeto, né? São crianças às vezes que demandam essa atenção. Então, vem da gente conhecer a pessoa, né? Como eu disse para vocês, e descobrir a forma como ela quer ser tratada, né? Bom, tem também questões como o transtorno desafiador opositor, né? O opositor desafiador, TOD, né? Que também vai demandar uma compreensão de que aquela criança ela não está sendo mal criada, mal educada, né? Que ela tem ali uma questão no seu desenvolvimento, né? Então, a gente compreender, né, essa diversidade das pessoas, né, também faz parte do nosso trabalho. Por isso que é tão importante dentro dos cursos de biblioteconomia, né, ter disciplinas de psicologia social, né, introdução à psicologia, né, para que a gente possa compreender os seres humanos com os quais a gente está lidando. Bom, então eu falei para vocês, né, sobre o direito à literatura, que também é muito importante no âmbito da inclusão social, e a autora do nosso livro base também vai falar sobre inclusão digital, né, que está ligada a essa questão do direito à informação, uma vez que a informação se dá também, né, por meios digitais. E aí ela pergunta se só o acesso, né, aos dispositivos, aos meios pelos quais a informação é difundida, basta. E aí eu, né, respondo a pergunta dela dizendo que não, né? Só o acesso ele não garante que aquele sujeito vai ter uma boa apropriação da informação, né? Então ele precisa ter o desenvolvimento do seu letramento informacional, né, e das suas competências infocomunicacionais. E aí deixei para vocês aí 2 referências, se vocês quiserem aprofundar, né? Na aula gravada eu falei um pouquinho mais sobre esses conceitos, né? Mas basicamente
eles dizem respeito a esse tratamento com a informação, né? Como é que a gente busca, avalia a informação que a gente recebe por diferentes vias, né? E faz esse movimento de apropriação para gerar novos conhecimentos. Então, só o acesso aos meios, o acesso à informação não basta. A gente tem que ser capacitado para lidar com essa informação e lidar com os dispositivos pelos quais ela vem para nós. Unidade 13, então, pessoal. 2 temas interligados: memória social e identidade. Então, a memória, pessoal, é o processo de adquirir, armazenar e recuperar informações assimiladas pela mente, de acordo com a Sampaio, autora do nosso livro base. Ela também vai falar sobre o conceito de memória social, né, que está ligado a essa questão de patrimônio, né, dos costumes, dos princípios que são passados de geração em geração, que para o Hobsbawm vai ser o substrato do conhecimento coletivo e culturalmente conhecido por determinado grupo em certo contexto social. Então, memória é construção, né? A gente não vai reconstituir ou resgatar memórias, uma vez que quando no presente a gente tenta rememorar algo do passado, essa rememoração, nem sei se rememoração existe, mas esse movimento, né, de construção dessa memória vai ser perpassado pelas nossa relação com essa memória, se foi uma memória positiva, uma memória negativa. Às vezes a gente muda alguns elementos quando a gente relembra de alguns aspectos, principalmente de eventos que foram traumáticos, né? Às vezes a gente leva lá para o nosso subconsciente, para o nosso inconsciente, alguns elementos que a gente vivenciou que foram muito difíceis, né? Então a gente não consegue fazer esse movimento da memória, né? De trazer tudo exatamente como foi, né? Então é sempre perpassado pelos processos do presente, né? Como é que a gente reinterpreta aquilo que aconteceu no passado. A memória é um elemento essencial na produção das identidades, sejam elas individuais ou coletivas. Então, como é que a gente liga patrimônio, memória e identidade? O patrimônio cultural, de acordo com a nossa Constituição de 88, ele diz respeito aos bens de natureza material e imaterial, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, tomados individualmente ou em conjunto, portadores da referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, incluem formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. Lembra que eu estava falando para vocês sobre os processos de fazer pamonha, por exemplo, né? Tinha até um meme na internet, meu Deus, as pessoas mais velhas que sabem os processos manuais ali, né, de confeccionar a pamonha dentro daquele envelopinho, né, e etc. Elas estão todas indo embora. Será que os jovens estão aprendendo a fazer ou a gente não vai mais ter pamonha, né? Que eu sei que a pamonha é muito valorizada aqui em Goiás. Então, esses modos de fazer, né, artesanal, manual, né, eles são passados de geração em geração. Se eles não forem passados de geração em geração, né, esse modo de fazer, ele some. Então, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, patrimônio, né, está totalmente associado à memória de um povo, de uma nação, né? Memória essa que ajuda a constituir as identidades desse povo, no caso do povo brasileiro. O patrimônio imaterial, né, ele faz parte da nossa identidade cultural nacional. Então, esses elementos aqui, né, fazem parte da nossa Constituição enquanto sujeitos brasileiros. A gente vai ter a arte popular, né? Então é muito comum a cerâmica, né? O artesanato, por exemplo, do Vale do Jequitinhonha é muito famoso. As nossas danças, e aqui eu coloco a quadrilha, né? E a festa junina, que foram reconhecidas como patrimônio
cultural brasileiro pela Lei 14.555 de 2024, para além da quadrilha enquanto dança, né, o frevo, o carimbó, a capoeira que é dança, luta, música, né, capoeira ciranda, são danças aí que fazem parte do nosso patrimônio material. Comidas, o arroz com feijão, né? Quando a gente fala, eu tô com fome, mas eu tô com fome de comida. Quando o brasileiro fala que tá com fome de comida, normalmente ele tá com fome de arroz e feijão. A feijoada, a muqueca, o acarajé, o pão de queijo, a pamonha, o churrasco. Então, cada uma dessas comidas, assim como a gente já falou lá na nossa primeira aula, né? São características de alguns espaços, né, do nosso país. O acarajé na Bahia, o pão de queijo em Minas, né, o churrasco no Rio Grande do Sul, a pamonha em Goiás, né? As nossas lendas, Saci Pererê, Boitatá, Caipora, Curupira, Negrinho do Pastoreio, Iara, Boto, os costumes, né? Então, o brasileiro é muito conhecido pelos seus banhos diários, né? Até porque aqui faz muito calor, né? Então, a gente precisa tomar muito banho para se refrescar e para ficar cheirosinho. As nossas festas, então, a festa junina, que eu já mencionei, né? Agora está em época de festa junina, aqui no Goiânia 2, por exemplo, o povo já está se preparando. Hoje é o primeiro dia do Arraiá do Goiânia 2. O carnaval também, o festival de Parintins, as devoções. Então a gente vai ter a devoção à Nossa Senhora Aparecida, que o pessoal faz aquelas caminhadas. Há também a devoção a Cosme e Damião, né, que tem o sincretismo religioso com os herês, né? Então, das religiões de matriz africana. Iemanjá também, né, que tem sincretismo com Nossa Senhora dos Navegantes. Eu sei que lá no Rio Grande do Sul é muito comemorado, no dia 2 de fevereiro. E as tradições em geral. Então, esse é o nosso patrimônio imaterial. E o patrimônio material? Eles são, então, o conjunto de bens culturais que são classificados de acordo com a sua natureza em arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico, belas artes e artes aplicadas. Eles são ainda divididos por tipos, em bens imóveis, como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais, bens móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Então, o exemplo lá que eu dei para vocês, da Biblioteca Nacional, né, ela entra pela sua edificação como um patrimônio material, né, então a edificação lá que é muito bonita, e pelo sua coleção bibliográfica, né, também, que é patrimônio, né, diz respeito à produção intelectual brasileira. Bom, então, esse é o nosso patrimônio material. Unidade 4, pessoal, nossa última unidade, que diz respeito à Lei 10.639, de 2003, que vai tratar sobre a cultura afro-brasileira nas escolas, né? A cultura indígena foi uma complementação por uma outra lei de 2008, que eu vou falar agora na sequência. Então, histórico. Então, como é que a gente vai culminar em ter uma lei, né, que traz essa obrigatoriedade? Por que isso acontece? Então, em metade dos anos 90, a gente vai ter o racismo reconhecido, né, oficialmente no Brasil, não que ele não existisse antes, né, mas que tem um reconhecimento importante, né, para abrir espaço para a construção de políticas antirracistas. Então, a gente vai ter também, em 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, e ela é importante porque a lei que vai vir da obrigatoriedade de ensino da cultura afro-brasileira e indígena vai modificar a LDB, incluindo, né, esses elementos. E em 1996 também a gente vai ter o Seminário Nacional Multiculturalismo e Racismo, o papel da ação afirmativa nos Estados Democráticos Contemporâneos. Em 2001, a terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo e Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata,
da qual o Brasil participou, foi promovida pela ONU e instalada lá na África do Sul. E nos anos seguintes, a gente vai ter uma ampliação do campo de atuação política dos movimentos sociais antirracismo, né? Então, esse foi um pouco do percurso histórico que vai culminar na construção, né, dos dispositivos de legislação. O primeiro deles, que eu já falei para vocês, a 10.639 de 2003, que vai alterar a LDB para incluir no currículo das redes de ensino a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira. E, posteriormente, né, um pouquinho de tempo depois, em 2008, vai ter uma nova alteração na LDB para incluir, para além da história e cultura afro-brasileira, também a história e cultura indígena, né? Então, apesar do nosso livro base focar apenas na primeira lei, é a segunda que vai trazer a cultura indígena também, tá? Bom, então aqui para a gente finalizar, né? Então, como é que se dá essa cultura afro-brasileira e indígena aqui no contexto, tá? Então, a nossa autora do livro base, né, vai dizer que as manifestações culturais brasileiras são influenciadas pela cultura africana e indígena, né? Então, por isso que a gente entende como cultura afro-brasileira e indígena, que não é a cultura africana ou indígena pura, pois houve adaptações e influências no contato entre africanos, indígenas e europeus, né? Que a gente falou um pouco dessa constituição aí, dessa diversidade que constituiu, né, o povo brasileiro. A gente tem que ter, eu já falei isso, cuidado com as generalizações. Então, povos africanos e indígenas compreendem uma diversidade de grupos étnicos, de ritos, de manifestações de fé e etc., né? A gente não pode generalizar. A África é um continente imenso, né, com vários países, então, com práticas diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. Há uma crítica também feita pela autora de que a formação dos educadores e as práticas escolares, né, ainda apresentam muitas problemáticas com relação à implementação da lei, e isso são vários pesquisadores que colocam, né? Então, muitas vezes a questão, por exemplo, a afro-brasileira fica limitada lá ao Dia da Consciência Negra e muitas vezes focando não numa valorização da influência uma valorização, né, das nossas raízes afro, mas sim focando na questão da escravidão e etc., né, em vez de focar em valorizar aspectos dessa cultura, tá? Não que a gente tenha que esquecer, né, isso que aconteceu, porque o esquecimento ele é muito perigoso, mas que a gente mude a perspectiva, né? Então, em vez de tratar pelo lado da escravidão, vamos tratar pelo lado da valorização de todos os elementos dessa cultura que nos constituem. Então, também há outras práticas problemáticas dentro do âmbito da escola, né? Como, por exemplo, no dia... tem o Dia do Índio, né? Que é muito conhecido, às vezes fazem... principalmente com as crianças, uma coisa bem caricata, né? E não conhecem a diversidade dos povos indígenas, né? Que os povos indígenas, eles estão dentro das universidades, muitas vezes entendem uma visão reducionista do indígena como alguém que vive na oca, que anda pelado e etc., né? Isso ainda é muito difundido em algumas escolas, né? E a gente tem que trazer, né, essa outra visão, uma visão plural, né, dos indígenas frequentando a universidade, tendo as suas próprias escolas, né, que vão ali trabalhar com as línguas, com a cultura e etc., sem querer colocar outras culturas, né, como superiores às suas, né? Então, ou também no Dia da Consciência Negra, vocês devem ver, né, aí sempre tem alguma notícia, enfim, né, que traz atividades muito preconceituosas que são feitas, né? Então, tem um livro clássico que é Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado, que vocês devem conhecer, né? Então, seguem trabalhando ano após ano com este livro, né? Não que esse livro seja ruim, ele tem as suas problemáticas, né? Que já foram ressaltadas por diferentes pesquisadores, tá? Depois vocês podem procurar um pouco mais sobre isso, né? Mas a gente tem agora um conjunto de outras obras que buscam valorizar, né, as nossas origens, né, as nossas ancestralidades, né, a afro-brasilidade.
Então, a gente pode incorporar outras obras a esse escopo, e aqui já fica a dica para vocês que irão trabalhar em bibliotecas escolares, né? Busquem outras obras, né, que tratem da valorização, né, do povo negro, da ancestralidade, né, das religiões de matriz africana. Tá? Não fiquem nesse mais do mesmo, busquem outras obras, mostrem a diversidade, mostrem como esse tema vem crescendo e sendo bem tratado na literatura, na música, né, em outras manifestações artístico-culturais. Então, quando vão tratar, por exemplo, de Menina Bonita do Laço de Fita, às vezes eles focam em fazer, né, uma representação da tal da Menina Bonita do Laço de Fita. E tem o cúmulo de algumas pessoas utilizarem bombril, né, para fazer o cabelo da Menina Bonita do Laço de Fita, né, que ela tem trancinhas assim, né, pelo menos na última versão, né, das ilustrações, porque já teve uma ilustração anterior que era muito caricata, problemática, né? Essa última que foi produzida, né, ela tem trancinhas e tem lacinhos nas pontas das trancinhas, né? Então, usando bombril, então, em vez de fazer uma atividade de valorização, está fazendo uma atividade muito preconceituosa. Então, isso ainda é muito problemático, a questão da cultura e da história afro-brasileira e indígena ficar muito restrita a essas datas comemorativas, né? A gente tem ainda um trabalho com uma visão muito eurocêntrica na escola. Então, a gente ainda tem muito caminho a percorrer ainda para que essa lei seja implementada de maneira adequada nas instituições escolares. Então, a nossa autora do livro base, ela vai finalizar falando sobre alguns elementos da influência africana na nossa cultura, como, por exemplo, a música, o samba, a religião com a umbanda, a culinária com a acarajé, né? Então, a acarajé que vem do azeite de dendê, extraído de palmeira de origem africana, insumos como açafrão, coco, banana, café, pimenta malagueta, né? Então, ao longo de todo o livro, ela vem nos deixando com fome, falando de comida, né? E na culinária realmente tem essa pegada de diversidade, né? De influências e etc. Mas a gente consegue ver em outros elementos também, como religião, música e etc. Certo, pessoal? Então, essa aqui é a nossa retomada. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Maravilha. Então, eu propus aqui algumas questões de verdadeiro ou falso para a gente avaliar algumas assertivas sobre o conteúdo da disciplina. Bora fazer? Vocês podem ir respondendo aí no chat verdadeiro ou falso, tá? Eu vou ler a questão, vocês digam se é verdadeiro ou se é falso. Ter cultura significa apenas possuir diplomas de nível superior ou demonstrar bons modos? Maravilha, então, primeira pergunta, falso, né? Então, a gente viu que cultura é um conceito polissêmico, né? Vai ter vários sentidos, vai ter várias formas de olhá-lo. Qual é exatamente o conceito que a gente usa dentro da biblioteconomia? É a visão? Qual é o conceito de cultura que a gente utiliza dentro da biblioteconomia? Isso, Camila, é o conceito antropológico, né? Ele não tem a ver com posse de bens ou questões econômicas, ele tem a ver com os costumes, as práticas, enfim, né, de grupos sociais.
2. Para a antropologia, a cultura é a capacidade de atribuir significados às relações entre seres humanos, independente de classe econômica. Essa tá marmelada pelo que eu falei antes. Maravilha, pessoal, muito bem, verdadeiro. Então, eu já tinha falado um pouquinho sobre isso anteriormente. Dentro da antropologia, não está ligado com questão de posses, de bens e etc. Conceito de indústria cultural. Prioriza o lucro e massifica produtos sem respeitar seus significados e signos originais. Muito bem, pessoal. Então, verdadeiro, né? A gente viu, né, que o conceito de indústria cultural ele é bastante crítico a essas produções massificadas que vão desrespeitar signos, significados, né, que vão atropelar aí, né, só em busca do lucro. 4. O protagonista cultural é aquele que consome passivamente a cultura, sem se apropriar de seus significados. Vocês estão muito craques, né? Então, o que é esse... Quem é que consome passivamente a cultura sem se apropriar de seus significados? Não é o protagonista, é o usuário, isso aí, né? Então, ele não tem papel ativo. Quem tem papel ativo é o protagonista, né? Então, certa resposta. 5. Objetos culturais são exclusivamente obras de arte, excluindo itens do dia a dia, como talheres ou brinquedos. A, verdadeiro ou B, falso? Muito bem, correto, né? Então, na nossa aula inaugural, a gente discutiu, né, sobre como os talheres, né, são objetos culturais, né, que dizem respeito a uma cultura de cunho ocidental, né? No oriental, a gente vai ter o hashi, por exemplo, né? Então, diz respeito também, né, a práticas culturais, né? Os brinquedos também. Na Rússia tem um brinquedo muito famoso que são as matrioscas, não sei se vocês conhecem. O pessoal tá muito bem, vão gabaritar a prova. Conhecem as matrioscas, as bonecas russas, que é uma bonequinha dentro da outra? Isso, alguns chamam de boneca russa, né? Então, é também um brinquedo que diz respeito, né, a uma prática cultural, tem todo um significado, enfim, né? A minha família é russa, né? Então, recentemente eu adquiri uma matriosca, e tem outros brinquedos, né, que são comuns em outras partes, né, do mundo. Então, tem as bonecas abayomi, que são de origem africana, né? Conhecem as bonecas abayomi? Sim? Maravilha. Então, os brinquedos, eles também, né, vão refletir aspectos culturais. Eu lembro na minha infância, eu não sei se essa é uma brincadeira só brasileira, mas eu lembro muito de brincar de 5 Marias, que inclusive eram feitas por mim, né? Então eu pegava, fazia um saquinho pequenininho com arroz normalmente, né? Então eu fazia uma almofadinha, né, de pano, colocava arroz dentro, e aí a gente brincava. Vocês brincavam de 5 Marias também?
que tinha que jogar uma para cima, pegar a outra. Aí tinha diferentes fases, aí tinha que passar, às vezes, por cima, por baixo da mão. Né? Então, lá no Rio Grande do Sul, a gente tinha esse jogo que eram as 5 Marias. Com pedrinhas também, né? Pedrinhas. A própria brincadeira de ciranda, no livro da disciplina, tem aquela atividade que é uma cruzadinha. Uma cruzadinha? Não. Mas que tem as cantigas de roda. Vocês conseguiram fazer todas as cantigas de roda? Teve umas 3 ali que eu não sabia, mas a maioria eu sabia. Então, que são elementos que são passados culturalmente, né? Aí, de geração em geração. Então, vou falar uma que eu sei. Se essa rua fosse minha. Como é que continua? Vocês conhecem essa? Sim, tem uma lenda dizendo, né, que era dos navios negreiros e etc, né? Mas ela foi criada por uma brasileira? Essa eu não sabia. Eu sei que elas estão ligadas à criação original de Lena Martins, artista e artesã natural de São Luís do Maranhão, né? Mas então, faz parte da cultura brasileira em referência, né, à nossa africanidade, né, às nossas raízes ancestrais. Vou olhar aqui, já olhei, já corrigindo a informação. Então, muito obrigada, Camila. Isso, eu mandava, sempre tem essa questão de eu mandava trilhar, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes, né? Então depois, se vocês não fizeram, façam essa atividade para ver quantas cantigas de roda vocês conhecem. A autora listou várias ali com uma palavra lacunada para a gente preencher. Para o meu amor passar. Isso aí. Como cantora, eu sou uma ótima professora. Diga, Bruna. Professora, igual aquela, hoje é domingo, pede um cachimbo. Eu só vim entender que era pede um cachimbo depois de adulta. Que primeiro um pé, uma árvore cheia de cachimbinhos. Isso aí. Várias músicas que a gente foi aprendendo errado ao longo da infância, que a gente só descobre depois que vira adulto. Mas essa eu acho que é tipo um trava-língua, uma parlenda, tem essas parlendas também, ou trava-língua, tem aquele 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres, tem o 3 tigelas de trigo para 3 tigres tristes. Então, são coisas aí que são passadas dentro da nossa cultura de geração em geração. E vejam, eu sou do Rio Grande do Sul, vocês aqui são a maioria de Goiás, né? Tem alguns estrangeiros, assim como eu. A gente, mesmo distante, a gente partilha desses mesmos elementos por conta da cultura. Isso, né? Então, vejam, olha a distância que a gente está e a gente conhece, né, os mesmos elementos aí por conta da cultura. Vamos continuar? Bora. 6. Durante os períodos colonial e imperial, a cultura no Brasil era fortemente influenciada pelo eurocentrismo. A, verdadeiro, B, falso. Gente, é chuva isso que eu tô ouvindo. Chove no Goiás. Muito bem, pessoal. Acredito que a gente ainda é muito influenciado pelo eurocentrismo, né? Apesar de ser uma dos grupos, né, aí que constituem a nossa... É isso mesmo, Camila, constituem a nossa brasilidade, né? Então, uma mistura. Oi, Rafael! Vi que o Rafael está digitando. Então, muito bem.
6, verdadeiro. Rafael, eu tô pertinho do campus, eu moro no Goiânia 2. Então tá chovendo também aqui. 7. A identidade nacional brasileira é fruto de uma cultura híbrida, formada pela miscigenação de brancos, negros e indígenas. A, verdadeiro ou B, falso? Muito bem, verdadeiro. 8. Multiculturalismo descreve a existência de uma única cultura predominante e homogênea dentro de um país. A, verdadeiro ou B, falso? Muito bem, né? Porque o multiculturalismo, né, vai só pelo prefixo multi, né? Ele já nos informa que são várias culturas, né, ali convivendo juntas, se misturando também, né? Então, falso, muito bem. 9. O protagonismo cultural exige envolvimento e apropriação, permitindo que o indivíduo assuma um papel ativo na vida cultural. A, verdadeiro ou B, falso? Muito bem, verdadeiro, né? Então, protagonismo sempre ativo, usuário passivo. Lembram, né, que a gente fez uma outra questão também relacionada. 10. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece que o patrimônio cultural brasileiro inclui bens de natureza material e imaterial. Muito bem, verdadeiro. E agora eu tenho uma dúvida para vocês. Me digam um bem de natureza material. Material. Muito bem, então as edificações, a Casa da Cora Coralina, as igrejas, os prédios, edifício histórico, então é material. Sítios arqueológicos, a cidade de Goiás também, né? Tem ali o seu coreto, onde a gente toma sorvete, o acervo bibliográfico, ou acervo fotográfico, as coleções, o Maracanã. E me digam agora um bem de natureza imaterial. Muito bem, samba de roda, que pode ser dança e pode ser música. Os ditados populares, as comunidades, o folclore, folia de reis, as danças. Lá no Rio Grande do Sul tem uma dança que é a chula. Não sei se vocês conhecem. Que é, normalmente são os homens que dançam e eles ficam de bota. E aí fica um risco, assim, um traçado no chão, e eles vão indo de um lado para o outro, assim, desse traçado, e batendo com a bota no chão. A folia de reis, danças, saberes e celebrações. Muito bem, vocês estão muito afiados. Catira. 12. O patrimônio cultural imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades. A, verdadeiro ou B, falso? Muito bem, né? A gente falou sobre isso, sobre ter, por exemplo, as tradições, né? As músicas, as cantigas que são passadas aí de geração em geração,
como a canoa virou, por deixar ela virar. O que mais? Não sabem? Ninguém sabe essa? Múltiplos usuários estão digitando. Tá, vamos uma mais fácil. Isso, muito bem. Foi por causa da Camila que não soube remar. Ou então, uma mais fácil para vocês. Ciranda, cirandinha. Agora, essa é unânime, né? Muito bem, né? Então, esse é o patrimônio cultural imaterial, né? Que são as músicas, né? As cantigas de roda e também muitas das cantigas de roda e cantigas infantis, elas acompanham gestos, né? Então, tinha aqueles gestos com as mãos e etc. Isso é imaterial e é transmitido de geração em geração, né? E muitas vezes a gente recria, né, com adaptações, né, essas cantigas aí que vão sendo passadas de geração em geração e vão sendo alteradas, né, modificadas pelas gerações. Última questão, então. Então, essa é verdadeiro. As leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 instituíram a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas brasileiras. A, verdadeiro ou B, falso? Verdadeiro, muito bem. Né? Então, a gente viu também algumas problemáticas, né? Que a gente ainda não tem um processo aí de total adequação das redes de ensino e até da própria formação de professores, né? Então, eu lembro, por exemplo, no curso de pedagogia, que foi o primeiro curso que eu cursei, de ter história da educação na Europa e nas Américas, né? Então, era muito mais focado na história, né, na vertente europeia, né, do que propriamente na questão brasileira, enfim, né, com as suas raízes afro-indígenas e etc. Então, era só um tiquinho, né, um pouquinho da disciplina que era voltado para isso. Então, ainda é um desafio para a formação, né, e para a educação nas escolas, uma implementação para além das datas comemorativas, né, para trabalhar com a questão afro-brasileira, para além do dia 20 de novembro, ainda é um desafio muito grande e produzir práticas que valorizem, né, essas nossas raízes. Bom, então, pessoal, a verdadeira. Orientações adicionais, então, para N2. O nosso questionário ele vai ter 20 questões de múltipla escolha. A minha prova vai ser a primeira que vocês vão fazer, tá? Para cada questão haverá apenas uma alternativa correta. Vocês vão ter aproximadamente 2 horas para realizar a prova. E vocês podem elaborar uma cola, tá? Um resumo para consultar durante o horário da prova. Mas essa cola ela tem que ser manuscrita em uma folha de tamanho A4, que pode ser usada a frente e o verso, tá? E documentos que não sigam essas orientações, ou seja, vim com um documento impresso num tamanho gigante, num cartaz, né? Não vou deixar usar, tá? Então, manuscrita, eu quero que vocês façam as anotações de vocês, a síntese de vocês, o resumo, foquem nessas questões mais conceituais, né? Então, que eu sempre reforço com vocês, o que é um bem material, o que é um bem imaterial, o que é protagonismo cultural, né? O que é cultura, foquem nesses conceitos, tá? Façam a síntese de vocês que vocês vão poder utilizar somente esta cola manuscrita de tamanho A4, certo?
Aqui as referências da aula de hoje. Pessoal, está disponível lá para vocês assistirem, né, a aula das unidades 2, 3 e 4. Peço desculpas pelo atraso, mas aqui a gente já contemplou vários elementos, né? Eu dei uma ênfase maior nas unidades 2, 3 e 4. É justamente por isso que eu peço para fazer a cola, Camila. Quando eu era estudante, os professores pediam isso, era a mesma coisa comigo, né? A gente aprende tanto fazendo a cola que no fim a gente não precisa usar. E daí eu já atingi o meu objetivo, né, com vocês, né, que era fazer esse estudo, essa síntese, e aí muitas vezes nem precisar dela. Eu vou colocar o slide para vocês agora no final da aula, tá? Vou colocar o slide e a gravação eu acho que vai ficar pronta em algum tempinho para vocês, acho que até amanhã, não sei, tem que ver com a secretaria, tá? Mas eu vou colocar o slide lá sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Bruna, tenta fazer uma só indicando alguns conceitos, assim, uma colinha bem pequenininha. Mas pelo que vocês estão apresentando aqui nas perguntas que eu estou fazendo para vocês, vocês estão muito afiados. Tá certo. O que mais, meu povo? Sábado é a partir das 8, né, pessoal? Eu sei que é das 8 e aí a minha disciplina, a prova que vai ser a primeira é às 8h15 ou às 8h30. Mas eu acho que a coordenação mandou o comunicado já com o cronograma, não mandou? Então, meu povo, se não temos mais comentários, dúvidas, eu agradeço a vocês, né, pela aula de hoje. No sábado estaremos juntos para dar um abraço, né? O meu abraço antes de eu ir para o Rio Grande do Sul. Agradeço a vocês pela paciência, uma boa noite e até sábado. Um abraço, tchau, tchau. Já vou postar os slides lá para vocês. Obrigada aos tutores, obrigada também ao Antônio que esteve com a gente. Tchau, tchau. Algum dos tutores consegue parar a gravação porque eu não estou conseguindo.